palavra com você nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do verso 22. Mateus capítulo 8, a partir do verso 22. Do 22 ao 27. Mateus 8, 22 diz assim: Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar o obedecem? Está aí por enquanto. Irmão, 2020 acabou, amém? Acabou 2020, hoje é 21 de dezembro, está encerrando já aí, e a gente está na esperança que 2021 seja melhor do que 2020, se você crê nisso, diga amém. Eu creio que essa é a nossa esperança, porque não tem como negar que 2020 foi um ano tanto conturbado, foi um ano extremamente atípico. 2020 foi um ano assim, totalmente fora da curva, né? Que ninguém... Seja sincero mesmo, você esperava que no Réveillon de 2019 para 2020, você esperava que 2020 fosse assim? Com certeza não. Você não tinha a menor ideia do que lhe esperava. Nós não tínhamos a menor ideia do que nos esperava. Amém? Isso é verdade. E diante desse texto aqui, desse episódio da vida de Jesus com os seus discípulos, eu queria fazer uma analogia mesmo sobre esse ano que a gente passou. 2020, que meu irmão, esse ano de 2020 foi uma tempestade, sim ou não? Foi. Ano 2020, meu irmão, foi um ano de tempestade, foi um ano complicado, foi um ano difícil, foi um ano, meu irmão, que eu não me lembro de outro ano em que eu tenho ouvido falar que fulano morreu, ciclano morreu, parente de fulano morreu, parente de ciclano morreu. Então foi um ano assim, extremamente difícil, complicado. Foi um ano de tempestade. E eu quero falar para você aqui, mediante isso da palavra de Deus nos mostra, fazer essa analogia de o que fazer durante a tempestade. Diga assim comigo: o que fazer durante a tempestade? A gente tem que saber como se comportar. A gente tem que saber o que fazer. Porque, meu irmão, essa tempestade aqui, eu quero tratar ela como se fosse esse tempo que a gente passou, um tempo de dificuldade. Efésios 6,13 fala sobre o dia mau. Todos nós passaremos pelo dia mau. E eu creio, meu irmão, que 2020 tiveram vários dias maus. Foi um tempo complicado, foi um tempo difícil. Mas uma coisa, meu irmão, é certo: todos nós passaremos por dias maus. E isso não quer dizer que Jesus não esteja conosco. Isso quer dizer que Deus tenha perdido o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Se você crê nisso, diga amém. Deus não perdeu o controle do ano, meu irmão. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle sobre a sua vida. Diga amém. Não perdeu, não. Se isso está acontecendo, Ele está permitindo. Por algum motivo, meu irmão, que não cabe a nós questionar. Mas João 16,33, meu irmão, fala o seguinte: que no mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Interessante, meu irmão, que esse versículo não diz assim, no mundo tereis aflições, mas fique animado porque você também vai vencer. Não é isso que o versículo diz. O versículo não diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque vai dar tudo certo. Não é isso que o versículo diz. O que o versículo diz é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu, Jesus, venci o mundo. Isso quer dizer que a solução para aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, o alívio para a nossa alma, a resposta que necessitamos está em quem? Quem? Diga Jesus. Diga: a minha resposta
está em Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Está nele, porque foi ele que venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, se ele venceu as aflições do mundo, se ele passou pelas tempestades da vida e venceu, então nós devemos estar com ele para trilhar o mesmo caminho. Então nós devemos caminhar com ele para chegar no mesmo lugar, que é vencer as aflições do mundo e chegar até a presença de Deus. Diga comigo assim: eu vou chegar até a presença de Deus. Diga amém. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu preciso falar para você é: passaremos por tempestades. Faz parte da vida. E muito mais do que faz parte da vida, é uma promessa da palavra de Deus, que passaremos por tempestades. Passaremos pelo dia mau, passaremos pela dificuldade. Mas a questão aqui não é se passaremos, porque passaremos. A questão é o que fazer, como nos comportar e como encarar esse tempo de dificuldade, como encarar esse tempo de problemas. E o que eu quero falar para você aqui, meu irmão, em primeiro lugar, é o que fazer durante a tempestade está no versículo 25, coloca aí para mim, varão. Diz assim: os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Meu irmão, quando a tempestade veio sobre eles, sabe o que eles fizeram? Clamaram por Jesus. Diga assim comigo: quando a tempestade chega, eu tenho que clamar por Jesus. Então, meu irmão, invoque o nome de Jesus. Na dificuldade, clame por Ele. Nos problemas, na guerra, na dificuldade, não deixe de clamar o nome de Jesus. Não deixe de ter comunhão com Ele. Não deixe de buscar a face dEle. Não deixe de buscar conhecer a vontade dEle. Clame por Ele, porque Ele está no barco. Ele precisa ser invocado, Ele precisa ser clamado. Nós precisamos chamá-lo. Diga amém. Coloca na tela aí para mim Jeremias 33:3, varão. Jeremias 33. Então, mais uma vez, diga comigo bem alto: diga, eu preciso clamar o nome de Jesus. Olha o que esse versículo diz, meu irmão: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu irmão, tem solução para alguns problemas que nós não sabemos. Tem situações que nós passamos que nós não sabemos o porquê estamos passando. Temos caminho que estamos trilhando e muitas vezes chegamos em encruzilhadas que nós não sabemos para onde ir, o que fazer, qual decisão tomar. Mas o que esse versículo aqui está dizendo é: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas que você não sabe. Aquilo que você não sabe, a resposta está em Jesus. Diga amém. Aquilo que nós não sabemos, a resposta está nele. Se precisamos de uma direção, se precisamos de uma resposta, se não sabemos o que fazer, a solução em primeiro lugar é clamar por Jesus. Os discípulos estavam ali no barco, sem saber o que fazer. O interessante, meu irmão, é que a maioria dos discípulos eram pescadores. E eram pescadores experientes, que eu tenho certeza, meu irmão, que eles sabiam como se comportar naquela situação. Eram pescadores que já tinham passado por tempestades. Mas essa tempestade em si aqui, meu irmão, era uma tempestade que eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como proceder. Meu irmão, esqueça 2020, de 2019 para trás. Você passou por dificuldade, sim ou não? Passou, né? Certeza. Mas 2020... por mais experiências que você já tenha tido na sua vida, por mais dificuldades que você já tenha passado, talvez o 2020 foi um ano tão atípico que nem você sabia o que fazer, que nem a sua experiência, que nem a sua vivência lhe deu as respostas que você precisava. Mas a principal resposta é clamar por Jesus. Ele tem a resposta, Ele tem a direção, é Ele que vai fazer acontecer. Não é o que sabemos, não é o que podemos, não são as nossas capacidades, não é capacidade humana, mas é clamar pelo nome de Jesus. Diga mais uma vez: eu preciso clamar por Jesus. Porque, meu irmão, eu quero dizer uma coisa. Você pode até não perceber, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está no seu barco, amém? Você pode até achar que não, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está no barco. Ele está, você olha assim, ele está dormindo, não está percebendo nada.
É por isso que eu e você temos que clamar. E quando nós clamarmos, Ele vai ouvir. Quando você clamar, Ele vai te ouvir. Diga amém. Eu abro a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Coloca na tela para mim, Valão. Filipenses 2:9 fala sobre a autoridade que Jesus tem. Por que devemos clamar a Ele? Porque Ele é a nossa resposta. Filipenses capítulo 2 fala de como Jesus se humilhou para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E ele diz aqui no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Diga amém. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão acima dos céus, e na terra, e debaixo da terra. Diga comigo, o nome de Jesus é o nome poderoso. Então, meu irmão, qual é a primeira coisa que devemos fazer na tempestade? É clamar por Jesus. É Ele quem tem a resposta. É Ele quem vai dizer o que fazer. É nele que está a solução. É Ele que vai vir com livramento para a minha vida e para a sua vida. Só quem quer, diga amém. Então, meu irmão, invoque o nome de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Durante a tempestade, invoque o nome de Jesus. Agora, meu irmão, o que nós vemos aqui no texto de Mateus capítulo 8, é que quando os discípulos estão naquela tempestade tão inusitada, tão fora da curva, tão difícil, que nem eles, pescadores experientes, sabiam o que fazer, eles clamaram por Jesus, eles chamaram por Jesus, e Jesus acordou. E a primeira coisa que Jesus falou, olha só, meu irmão, versículo 26, diz assim: porque temeis, homens de pequena fé? Primeira coisa que Jesus falou, meu irmão, foi: vocês têm a fé muito pequena. Vocês não estão crendo. Meu irmão, o que fazer durante a tempestade? A segunda coisa que nós precisamos fazer durante a tempestade é: diga comigo assim, não tenha medo, tenha fé. Mais uma vez, diga, não tenha medo, tenha fé. Meu irmão, durante a tempestade, não tenha medo, tenha fé. Creia no nome de Jesus. Creia que tem alguém que guerreia por você, diga amém. Creia que tem alguém guardando a sua família, cuidando da sua vida, cuidando de você. Não deixa o medo entrar no teu coração. Não deixa, meu irmão, o medo tomar conta do seu coração. Meu irmão, nós precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que alimenta a nossa alma vai definir os nossos sentimentos. Se nós nos deixamos nos alimentar por noticiários, por propagandas, por palavras humanas, o medo vai tomar conta do nosso coração. Um dia desse eu estava no supermercado com a Luana. A Luana e as meninas, a Luana encontrou uma colega dela. E conversando lá, dizia, a gente foi lá no parque, no parque do IP, dar uma volta com as meninas, para elas respirarem um pouquinho de ar puro, sair um pouquinho de dentro de casa. E a mulher disse, não sei como vocês têm coragem de fazer isso. Eu boto os meus meninos dentro do carro, levo para dar uma volta rapidinho, ele volta, não sai de dentro de casa. Isso é muito perigoso. Se vocês saem no meio da rua, sai. Foi passear, foi andar de bicicleta um pouquinho. Meu Deus, como é que vocês têm coragem? E depois que ela saiu, eu falei assim, Luana, acho que essa aí deve ser telespectadora da Globo. Eu acho, para estar com esse medo todo, trancar dentro de casa desse jeito. Meu irmão, nós precisamos ter cuidado com o que a gente deixa alimentar a nossa alma. Porque se a gente se alimentar da fonte errada, sabe o que vai acontecer? O nosso coração vai se encher de medo. Vai se encher de medo. Fica trancado dentro de casa, deixando o medo entrar no nosso coração, se enchendo de depressão, de enfermidades que vão aparecer por conta disso. Não vem mais para a igreja. Interessante, né, meu irmão? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é o principal lugar onde você ouve a palavra de Deus? É na igreja. E aí, meu irmão, o diabo enche o coração das pessoas de medo, para que elas não venham à igreja ouvir a palavra de Deus. E aí vai matar o quê? A fé. Vai matar a fé da pessoa. Por isso que Jesus diz, homens de pequena fé, vocês estão cheios de medo. Por que vocês estão com medo? Eu estou no barco, eu estou aqui, vocês ainda estão com medo. Tenha fé, creia. Meu irmão, vou dizer uma coisa, tenha fé em Cristo Jesus, diga amém. Ele está no seu barco, é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da sua vida, é Ele quem cuida da sua família, diga amém. Olha só, meu irmão, Hebreus 11:1 é a definição
completa, universal e bíblica de fé. Hebreus 11:1. Colocou aí, varão? Mais rápido. Hebreus 11:1. Fé. Vou te esperar. Vou te esperar mais não. Ah, tá. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu gosto muito desse versículo, ele é bem completo. Firme fundamento das coisas que se esperam. Quando você crê em Jesus Cristo, meu irmão, o que você espera é que Ele cuide de você. O que você espera é que Ele lhe dê a salvação. O que você espera é que você vá para o céu. O que você espera é que você tenha seus pecados perdoados. O que você espera é que Ele lhe dê uma direção para a sua vida. É o firme fundamento daquilo que se espera. E a certeza, a prova das coisas que se não veem. Você pode não estar vendo Jesus no barco, mas Ele está no barco, diga amém. Você pode não estar vendo, meu irmão, Jesus fisicamente, na sua frente, manifestadamente, mas uma coisa eu quero lhe dar certeza, eu quero que você saia com essa certeza nessa noite: Jesus está no seu barco, Jesus cuida de você, Jesus cuida da sua família, diga amém. Tenha fé, tenha essa certeza, esse firme fundamento, que é Ele quem cuida da sua vida. Creia nisso, meu irmão, encha o seu coração com a palavra de Deus, porque, meu irmão, o mundo opera o medo, mas Jesus opera a fé. Por isso que o próprio Hebreus 11 diz ainda, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Passa para mim Hebreus 10:38, varão. Hebreus 10:38, isso mesmo. Hebreus 10:38 diz ainda: mas o justo viverá da fé. Vamos falar só essa frase, meu irmão, bem alto. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Mas o meu justo. Mais uma vez. 1, 2, 3. Mas. Encha o seu coração de fé, amém? E aí você vai ver o operar de Deus na sua vida. Guardado, protegido, direcionado pelo nome poderoso de Jesus. Não tenha medo, meu irmão. Tenha fé. Porque Ele está no barco, Ele é contigo, Ele é com você, diga amém. Meu irmão, a terceira coisa que eu preciso falar para você, durante a tempestade saiba que a solução virá de Jesus, e não dos homens. A solução vai vir de Jesus, da sua palavra, e não das pessoas. Meu irmão, 2020 foi um ano de tempestade, difícil, complicado, mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, a solução para os problemas não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Trump, não vai ser Dória, não vai ser Gladson, não vai ser vacina, não vai ser isso, não vai ser aquilo. A solução para os problemas é Cristo Jesus, diga amém. É dele que vem a solução. Porque naquele barco ali, meu irmão, tinham pescadores experientes, acostumados com o mar, acostumados com o barco, acostumados com tempestade, mas a solução só apareceu quando Jesus se levantou e mandou a tempestade parar. A solução vem dele, não é de pessoas, não é de conhecimento humano, é pelo sobrenatural de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, diga amém. Irmão, nós precisamos crer nisso. Existe um Deus que cuida da minha vida e da sua vida. Se nós estivermos nele, nós estaremos seguros. Lá em Mateus 7, meu irmão, a palavra de Deus fala sobre 2 tipos de casa que enfrentaram tempestades. Uma casa firmada na areia enfrentou a tempestade e caiu. Uma casa firmada na rocha, que é Cristo Jesus, firmada na rocha, enfrentou a tempestade e permaneceu de pé. Se você se firmar em Cristo Jesus, crendo na sua palavra, tendo fé nas suas promessas, obedecendo a sua vontade, deixando seu coração se encher de coragem, de fé e não de medo, então a sua casa, a sua vida vai permanecer de pé no nome de Jesus. Diga amém. E meu irmão, mais 2 coisas só. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Vá lá em Marcos. Marcos, capítulo 4, tem um detalhe, meu irmão, que é muito importante. Marcos, capítulo 4. Versículo 36. Esse detalhe Mateus não fala.
Marcos 4,36 ainda é sobre Jesus acalmando a tempestade, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Olha, meu irmão, havia também com ele outros barquinhos. Esse detalhe é muito importante, porque não era apenas o barco de Jesus que estava ali, havia outros barcos também no entorno. E quando a tempestade chegou, meu irmão, quando a tempestade veio, deixa eu te perguntar, você acha que a tempestade pegou apenas o barco de Jesus? Não. Pegou quais barcos? Todos. Quando a tempestade chegou, todos os barcos sofreram com a tempestade. Quando a tempestade chegou, todos os marinheiros, todos os pescadores e todos os barcos estavam em perigo, com a vida arriscada e estavam com problemas, estavam debaixo da tempestade. Só que, meu irmão, qual foi o barco que trouxe solução? Foi o barco de Jesus. Interessante, meu irmão, como foi o barco de Jesus que trouxe a solução. E aí, novamente, eu quero bater nessa tecla para você, meu irmão. A solução para os problemas do mundo não é a vacina, não é político, não é social, não é nada disso. A solução para os problemas do mundo virá do barco aonde Jesus está. E o barco que Jesus está se chama Igreja de Jesus Cristo. Diga comigo assim: a igreja é a solução para a tempestade do mundo. É a igreja, meu irmão. A igreja é a solução para a tempestade do mundo. O barco em que Jesus estava foi quem abençoou os outros barcos. O barco em que Jesus estava foi que trouxe solução para os barcos do entorno dele. A igreja de Jesus Cristo é que vai servir para abençoar as nações da terra. A igreja de Jesus Cristo é que vai servir para trazer solução aos outros barcos. Então a nossa fé deve estar em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, isso puxa a última coisa que eu quero falar para você para encerrar. A última coisa que eu quero falar para você é o seguinte: se certifique que você está no barco certo. Tenha certeza que você está no barco certo. Eu não sei, a Bíblia não diz se outros barcos naufragaram, se as pessoas dos outros barcos caíram e morreram afogados, mas uma certeza eu lhe dou: quem estava no barco de Jesus foi salvo. Quem estava no barco de Jesus foi abençoado. Quem estava no barco de Jesus estava no barco certo. Diga comigo assim: eu preciso estar no barco certo. Se nós estivermos no barco certo, meu irmão, nós estaremos seguros. Se nós estivermos no barco certo, então Jesus, com certeza, estará conosco. Diga amém. Diga assim: hoje, o meu barco é a Igreja Batista da Fé. Hoje ele é o seu barco. Diga amém. É o lugar que você tem que estar. É aqui que Jesus vai te abençoar. É aqui que você vai ter uma resposta. É aqui, meu irmão, que você vai receber direção durante esse tempo de tempestade. Você está me entendendo? Diga amém. Meu irmão, o que fazer durante a tempestade? Creia, tenha fé, não tenha medo. Clame por Jesus e se certifique que você está no barco certo. E aí, meu irmão, você vai chegar lá do outro lado, salvo, inteiro, abençoado, porque Jesus estava o tempo todo com você. Diga amém. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Amém, meu irmão? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ore pela sua vida, agora ore por você.